Olá, meus amigos! Hoje eu venho conversar aqui com vocês sobre férias para o servidor público. Os meus alunos sempre me perguntam se há alguma diferença, uma tratativa diferente para férias do servidor público. Eu falo para eles o seguinte: eu preciso estar atento a uma situação. E essa situação, ela chama-se regime previdenciário. Sabemos que o servidor público, ele tanto pode ser do Regime Geral de Previdência Social, que é o RGPS, onde nós temos aí a figura do seletista, ou Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, que é o nosso estatutário. E é muito comum os órgãos apresentarem três situações. A primeira delas, principalmente quando eu falo de prefeitura, Câmara Municipal, que são os servidores vinculados ao regime geral de previdência, o RGPS, que são aqueles servidores seletistas. A outra situação é quando eu tenho servidor vinculado ao regime próprio, o RPPS. Por exemplo, um Tribunal de Justiça, a maioria dos servidores são do RPPS, tá? São os nossos estatutários. Só que nós podemos ter uma terceira situação nos órgãos públicos. E essa terceira situação, como eu disse, ela é bastante comum. É quando eu tenho um servidor vinculado ao regime geral, que é o meu seletista, e também eu tenho servidores vinculados ao regime próprio. Então, posso ter estas duas situações de servidores dentro do órgão público. Mas, professor, então como que eu trato as férias desses servidores? Qual que é a tratativa dada para esses servidores? Quando eu falo de regime geral de previdência social, servidor vinculado ao RGPS, o nosso seletista, se ele é seletista, ele deve seguir aquilo que está na CLT. E o que a CLT nos fala? O artigo 145, ela diz o seguinte, que o pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido lá no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Ou seja, eu tenho um servidor, ele vai entrar de férias no mês de julho, vai pegar 30 dias de férias, do dia 1º ao dia 30 de julho. Então, como que eu procedo com o pagamento destas férias? No mês de junho, 2 dias antes desse servidor sair para o gozo das suas férias, ele irá receber o adiantamento de salário, referência mês de julho, acrescido de 1/3. Ele vai gozar as suas férias no mês de julho, vai estar com a sua família. Quando ele retorna no mês de agosto, ele não tem salário, ele não tem remuneração. Por quê? Porque houve uma antecipação desse salário lá no mês de junho, de acordo com o artigo 145 da CLT. Então, ele vai ter que trabalhar todo o período do mês de agosto, para somente no finalzinho do mês de agosto ele ter direito à sua remuneração. Quando eu tenho a segunda situação, que são os meus servidores vinculados ao regime próprio de previdência, o RPPS, que são os nossos estatutários, eles têm uma tratativa um pouco diferente do seletista. Por quê? O estatuto diz o seguinte, que o servidor perceberá a remuneração normal, acrescida de 1/3, a título de adicional de férias. O adicional de férias deverá ser pago no mês imediatamente anterior ao do início das férias. O que isso quer dizer, professor? Vamos imaginar que o nosso servidor estatutário também irá pegar férias no mês de julho, do dia 1º ao dia 30. Quando ele for receber a sua remuneração em junho, vamos pensar ali no dia 28 de junho, então ele recebeu a remuneração referência a junho e recebeu as verbas de 1/3 das férias. Ele foi lá para sua casa, fez a sua viagem com a sua família, gozou o mês de julho as férias. Quando chegar no finalzinho do mês de julho, início do mês de agosto, ele irá receber a remuneração referente ao mês de julho. Ou seja, diferente do nosso seletista, ele não fica sem salário.
Então, esta é a diferença básica de pagamento de férias para o servidor seletista e para o servidor que é estatutário. Quando eu começo a me aprofundar no assunto de férias, de remuneração de 1/3, eu tenho as minhas particularidades. Como assim, professor? Esse servidor ele pode ser chamado para retornar ao seu trabalho a qualquer momento. Dependendo da situação do chamado, quantos dias correram do gozo das férias, talvez ele tenha que devolver esse 1/3. Se ele trabalhou um certo período de acordo com o estatuto, de acordo com as regras internas do órgão, talvez ele não precise devolver esse 1/3. Ele volta, vai trabalhar, vai ter o seu salário, em outro momento ele vai remarcar as suas férias. Então é importante que eu saiba, primeiro passo, qual regime que o servidor faz parte. Dependendo então do regime, eu tenho uma tratativa diferente da outra. Seletista, servidor seletista, CLT, sem nenhuma novidade. Servidor estatutário, eu tenho que seguir o estatuto, aquilo que diz o regimento interno do órgão. Claro, órgãos que são vinculados ao regime próprio de previdência, seus estatutos, em muitos pontos, eles são parecidos, mas cada órgão tem a sua particularidade. Então, eu não posso tratar todas as prefeituras da mesma forma, ou eu não posso tratar todos os órgãos públicos de todos os estados ou estados diferentes de uma mesma forma. Eu tenho que analisar o estatuto, a legislação, para ver se a tratativa está de acordo ou não com aquilo que diz a legislação. Essas verbas, estas remunerações, elas terão impacto lá na folha de pagamento. Lá nos eventos 1200, 1202, também terão impacto no evento de afastamento, porque férias também é tratado como um afastamento. Eu espero que vocês tenham gostado desta dica e espero vê-los num outro momento. Até mais.